Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Me chamo Milena Dalla, para quem não me conhece, e eu sou apaixonada por livros e literatura. Falo bastante disso no meu Instagram e no meu TikTok. E hoje eu ia arrumar minha estante e pensei, por que não fazer um tour na estante enquanto eu arrumo ela com vocês? Porque eu sinto que as estantes de livro, elas contam histórias também para além dos livros. Então tem livros que eu li quando eu era adolescente, livros que eu trouxe de viagem, livros que eu ganhei de presente, que tem um significado muito importante para mim. Então eu achei que seria super legal fazer esse vídeo para vocês e eu espero que vocês gostem. Essa é a primeira estante de livros que eu tenho na minha vida inteira. Eu sempre deixei os livros no chão, né, porque eu não tinha onde botar. Ou na minha antiga casa, quando eu morava com os meus pais, eu não podia comprar livros, porque a gente não tinha dinheiro. Então eu tinha uma pequena gavetinha que tinha alguns livros que eu tinha ganhado ou que eu comprei e decidi não vender, porque antes eu precisava vender esses livros que meus pais me davam para poder comprar outros ou trocar no sebo. Mas na maioria das vezes eu li os livros da biblioteca, então eu nunca tinha livro em casa, eu tinha esses 4 livros específicos que eu deixava guardadinho. Então é muito especial para mim ter uma estante de livros e um dia eu quero ter a minha própria biblioteca pessoal, né? Que dizem que você tem que ter 1000 livros para se configurar uma biblioteca. Mas eu tô no caminho e eu sei que muita gente acha meio, como eu posso dizer, acha meio zoado assim, né? Você guardar tantos livros, deixar esses livros parados. Eu sou assim com todas as coisas na minha vida, mas livros eu faço questão de guardar os meus, porque eles significam muitas coisas pra mim. Como eu falei, eles também contam histórias e as minhas histórias. Eu não ligo de emprestar livros, adoro emprestar livros, indicar livros, venha, escolhe um, leve. Mas eu tenho um carinho muito especial por eles, então eu quero levar eles comigo pro resto da vida. E um dia, quando eu tiver a minha casa própria, eu quero ter uma estante de livros assim, que atravessa a parede, sabe? Um dia chegaremos lá. Eu vou começar aqui pela parte de baixo. Nessa parte aqui eu costumo deixar meus livros de arte, de design. A maioria eu trouxe de viagem, de lugares que eu visitei. Então eu deixo eles aqui empilhados assim, esse aqui assim. E eu sinto que esse vaso e esse vaso aqui dão uma cara bem legal para a estante. E aqui embaixo eu não tenho muito conceito, mas são livros que são pequenininhos. Eu deixo aqui os meus livros da Annie Ernaux, que são esses aqui. Eu já li quase todos os livros dela, eu realmente amo a escrita da diva. E eu decidi botar aqui também os livros do Édouard Louis, porque eles são bem pequenininhos e eles também são da mesma pegada da Annie Ernaux, que é essa autossociobiografia, que eu gosto muito, inclusive esses são os meus escritores preferidos. Então vou deixar eles aqui, os meus franceses preferidos. Esses são os 4 livros do Divo que eu tenho e que eu li. Assim, eu fiquei apaixonada. O primeiro que eu li foi Lutas e Metamorfoses de uma Mulher, que ele conta um pouco da relação com a mãe e da relação da mãe com a sociedade. É muito interessante, tipo, vale muito a pena a leitura. Esse livro aqui que é muito fofo, que são vários poemas que citam gatos, se chama Cat Poems, e eu comprei ele na Biblioteca Pública de Nova York, e aí eles carimbam. Muito fofo. Achei esse aqui, que é o Conto da Ilha Desconhecida, já fiz resenha dele no meu TikTok e no meu Instagram. Eu comprei ele num sebo, e ele tinha uma dedicatória linda, muito linda, e depois eu fiquei pensando que triste, a pessoa foi lá e deu, né, pro sebo, vendeu pro sebo. Enfim, esse livro também se tornou um dos meus livros preferidos da vida e eu amo Saramago. E ainda fuçando aqui na parte de baixo, eu encontrei esse livro aqui do Shakespeare. Olha que edição linda de Twelfth Night. E atrás ele tem uma mensagem que foi o que me convenceu a comprar o livro, que é If Music Be the Food of Love, Play On. E eu comprei ele, sabe aonde? Eu comprei ele em Londres, na livraria de Notting Hill, que é de um filme, e pra mim foi muito especial, assim, né, porque foi a primeira vez que eu tinha ido pra Europa, depois de sonhar muito com isso, né, então suor do meu trabalho, e eu fui lá e comprei esse livro pra eu ter de memória esse momento, e ele é perfeito. Eu vou ter que começar a selecionar o que eu vou falar aqui, porque igual eu falei, a minha prateleira conta muitas histórias e eu também encontrei esse livro aqui, ó,
dá pra ver que ele é japonês, que eu comprei quando fui pro Japão. Eu fui em um bairro que chama Shimboko, eu acho que é assim que se fala, não sei. E eu lembro que eu fui sozinha, assim, meus amigos queriam fazer outras coisas, aí eu decidi ir lá explorar o bairro, que é um bairro só de livrarias e sebos, é assim, incrível. Só que eu não sei falar nada de japonês, né, e o pessoal lá dificilmente falava inglês também. E eu acabei entrando em um sebo, eu não tava entendendo nada do que tava lá. E aí eu, olhando bem, eu vi que eram só coisas que envolviam a guerra. E eu encontrei esse livro aqui. Eu lembro de ter traduzido, mas nem lembro mais o que fala. E eu achei ele extremamente interessante e eu comprei ele pra ficar de memória, né? Porque como que eu vou ler isso aqui? Pra encerrar essa parte de baixo, eu tenho esses 2 mini livrinhos. Tá vendo? Eles estão só o pó. Que chama Vultos do Mundo. Quem me deu ele foi a minha tia, irmã do meu pai. A gente não tem muito contato, porque a gente cresceu meio longe, né, dela, da família do meu pai. E meu pai já não tinha quase ninguém vivo, porque meu pai nasceu em 1936. Então não conheci meu avô, nem minha avó. Poucos irmãos do meu pai estavam vivos e eu tinha essa tia, né, que é a tia Eunice. E ela era professora e tal, muito inteligente. E eu fiquei uns 15 anos sem ver ela, e ano passado eu fui na casa dela. E ela tinha várias coisinhas assim, e ela tinha esses livrinhos. Eles falam sobre grandes pessoas que passaram pelo mundo, né? De vários tipos de arte, né? Então, pintores, escritores, músicos. E eu pedi pra ela, pra eu ter de lembrança dela mesmo, né? Dessa parte da minha família. E eu tenho um carinho muito especial por eles são muito fofos. Já aqui, eu vou começar com um livro que é, assim, um sonho de livro. Eu sei que eu venci na vida por ter ele, que é essa edição aqui de Just Kids da Pat Smith. Eu sou muito fã da Pat Smith. O primeiro livro que eu li dela foi esse, que é Só Garotos em Português. E ele não é apenas um livro, ele é um livro autografado pela Patti Smith. E eu encontrei ele enquanto eu andava numa livraria lá em Nova York, ó. Assinatura da Diva. Tinha alguns disponíveis, né, com a assinatura dela, e eu consegui comprar. Olha que lindo! Olha isso, que perfeição! Eu amo esse livro. Eu tenho alguns livros do Andy Harrow, porque eu gosto muito de pop art. Também tem várias coisas do Picasso. Mas eu comprei esses livros aqui no Japão. Gente, eu trouxe muito livro de lá, porque era muito barato, né? Normalmente livros desse tamanho, dessa grossura, com imagens e tal, a gente paga muito caro, R$500 e tal. Lá eu pagava 50, 60. Então eu não comprei nada no Japão, só livros, juro pra vocês. E aí eu fiquei muito apaixonada por esse livro, precisei trazer. Tenho algumas revistas aqui, como essa edição da GQ do Robert. Tem essas fotos dele loiro. Esse daqui foi um dos meus livros preferidos que eu encontrei lá no Japão. Eu também paguei R$40, se não me engano, capa dura, com um monte de desenho do artista. Temos Van Gogh, que também trouxe do Japão. Esse livro lindíssimo. Olha só. Eu também paguei, eu acho que uns R$70 nesse livro. Aqui do Van Gogh eu paguei R$50 e eu achei num mercado de pulgas lá em Nova York. Acho super... Nossa, gente, eu tô me achando muito. Porque eu falando assim parece que eu sou sordeira, né? Mas eu demorei anos e anos para poder viajar, né? Que graças ao meu trabalho eu consegui fazer isso. E graças a Deus eu também conheci já vários lugares e essa pra mim é a melhor parte, colecionar essas memórias, que é do Rockwell, que é a inspiração do álbum da Lana Del Rey. Encontrei ele na Argentina, um sebinho assim que tava vendendo roupas, várias coisas, e ele também é super legal. Aqui já tá tudo uma bagunça e sempre me perguntam por que eu deixo os livros virados assim, mas é que eu gosto da estética, não tem motivo especial nenhum, é só porque eu prefiro eles assim mais harmônicos do que mais colorido. Só que eu decidi que eu vou fazer uma seleção de livros
que tem a bordinha preta, branca, bege, até verde, e deixar eles virados. Vamos ver se eu vou conseguir fazer algo bonito. Mas aqui sempre acaba ficando bagunçado, porque a gente vai lendo os livros, vai amontoando, e chega coisa nova também, eu vou botando ali, e aí fica uma bagunça. Vou olhar os livros que estão aqui e vou fazer essa seleção, vou tirar os que eu acho que não vão dar certo, e enfim, vamos ver. Aqui tá a minha série napolitana da Eliana Ferrante. Se você não leu, leia. Vou deixar ela já virada aqui, que eu acho que vai ficar bom. Esses dois dá super pra entrar na seleção, que eles são do jeito que eu falei pra vocês, tá vendo? Inclusive, A Metamorfose, acho que é um dos meus livros preferidos da vida. Quando eu li esse livro, foi quando eu me apaixonei pelo Kafka, foi o primeiro contato que eu tive, né, com as obras do autor. E o Gregor Samsa é um dos meus personagens preferidos do mundo. Esse livro aqui, que é da Charlotte Brontë, que ela é irmã da Emily Brontë, e elas têm mais uma irmã que é Anne, se eu não me engano. E esse livro aqui, Jane Eyre, é um grande clássico da literatura, e ele foi escrito em 1800 e alguma coisa, e quando eu li e me dei conta disso, eu vi que a personagem estava muito à frente do tempo. Esse livro é muito à frente do tempo, e eu também sempre indico a leitura. O que eu acho legal também é que temos aqui livros clássicos da literatura, como Madame Bovary. Temos também livros da Bauhaus, que é esse movimento, né, alemão. Mas a gente também tem um livro da Demi Lovato. Eu lembro que na época isso aqui era tudo, né, porque são 365 dias do ano. E aí você podia abrir o livro no dia que era e ler a mensagem do dia. Eu gostei de como ficou, e vocês lembram que eu falei pra vocês que eu tinha 4 livros que eu guardava lá em casa, e um deles era esse aqui, sim, Lua Nova, da saga Crepúsculo. E ele ficou mais especial pra mim, porque ele já era especial, porque por conta da saga que eu comecei a gostar muito de livros, de literatura, enfim. E outra porque foi meu pai que me deu de presente. Eu lembro que na época, igual eu falei, a gente não podia, né, ficar gastando dinheiro com coisas. E aí eu pedi pro meu pai, das raras vezes que eu pedi alguma coisa pros meus pais, eu pedi pra ele me comprar um livro, que era Crepúsculo, e ele me apareceu com 2. E eu fiquei muito feliz assim, porque foi um gesto muito bonito do meu pai, e hoje ele já não tá mais aqui, que ele faleceu. Então é uma das coisas que eu tenho pra guardar de lembrança dele, e eu realmente amo demais essa edição. Agora aqui pra cima eu pensei em fazer uma paleta meio marrom esverdeado. Não sei se eu vou ter livros suficientes pra isso, mas qualquer coisa eu deixo alguns virados. Então agora eu vou fazer a seleção dos livros. Ó, vou pegar uns mais ou menos nessa paleta. Até pensei agora em fazer o contrário, subir o preto e deixar esses aqui pra ficar mais claro, mas eu sinceramente não sei. Me dizem o que vocês acham. Vou fazer de um jeito, e se vocês acharem que ficaria melhor de outro, vocês me avisam. Esse é o autor que faz o Hank descobrir que o Heisenberg é o Walter. Desculpa se foi um spoiler, mas a série já saiu há muitos anos, eu tô vendo só agora, e eu amo muito. O livro da Orion, que é uma influenciadora, escritora que eu amo, sempre fui fã da estética dela, então Garotas Aesthetics tem livros da Orion e tem várias fotos que ela tira, poemas, textos. Eu, sinceramente, amo muito esse livro de paixão. Além dele ser esteticamente bonito, eu sei um monte de coisa do livro. Inclusive, olha o que caiu de dentro desse livro. O meu marca-página do Gregor Samsa, que é o personagem de A Metamorfose que eu falei pra vocês. Esse aqui foi um presente, o meu namorado tinha antes de me conhecer, e ele me deu. Olha que tudo. Eu amo, que é uma frase do livro. De quando ele acorda
daquele jeito, né, que é um inseto gigante. As pessoas costumam falar que é uma barata, mas em nenhum momento ele fala que é uma barata, mas as pessoas acabam descrevendo assim. Enfim, esse aqui é o meu marca-página preferido. E como eu não tenho muitos livros nessas tonalidades, eu vou usar uma cerâmica, uma escultura para ocupar espaço, e também eu acho que deixa a estante com mais personalidade. E eu achei outro livro, que são desses livros que eu uso como cartão postal, tipo, do lugar que eu visitei, então eu tenho ele aqui para lembrar disso, que é a Disney. Normalmente as pessoas vão pra Disney e compram as orelhinhas, né, roupinha, várias coisas, e a única coisa que eu comprei na Disney foi esse livro aqui, que conta a história, né, da criação do Mickey e de todo esse universo. Ele é super lindo, bem completo, com muitas imagens também, capa dura, então eu achei que valeu muito a pena. Eu fui pra despedida de solteira de uma amiga minha, nunca achei que eu ia na Disney na minha vida. E foi muito legal, muito surpreendente, e eu tenho esse livro aqui pra guardar isso na memória. E aqui em cima fica a minha coleção dos livros da Penguin. Aqui são os clássicos e esses do cantinho são grandes ideias. Eu tô com um espalhado aqui, vou mostrar pra vocês. A edição Grandes Ideias são esses azuizinhos que costumam ser bem curtinhos e de grandes autores, normalmente textos autorais, assim. Eu gosto bastante, tenho amado comprar essa edição. E esses são os clássicos, né, da Penguin. Gosto muito da tradução deles e também sinto que os livros se tornam mais acessíveis e gosto bastante da estética deles. O único problema é que ele não tem nada para você marcar a página, né? Ele vem só a página mesmo solta. Essa é uma parte meio negativa, mas faz parte, né, da estética da Penguin. E aí é só você usar um papel, um marca-páginas, enfim. Acho essa edição de Lida lindíssima. Ainda não tive coragem de começar a ler, mas um dia eu quero ler essa obra. E detalhe, eu já fui notada pela Penguin, eles me seguem no Instagram. Pra mim isso foi uma conquista profissional muito grande, né? Porque foi depois que eu comecei a postar livros, enfim, as minhas leituras. E eles me mandaram 2 livros dessa edição que eu amo tanto. E um deles é Ulisses, de James Joyce. Eu criei uma fantasia na minha cabeça que eu só vou ler ele quando eu estiver no meu intercâmbio na Irlanda, que eu tenho esse sonho muito grande. E ele se passa inteiro, né, lá em Dublin. Eu vou ler quando for pro meu intercâmbio, que só existe na minha cabeça ainda. Fazia tempo que eu queria arrumar essa estante, feliz que isso aconteceu e que eu gravei aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado.